Olá, sejam bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Catanduva, primeiro ATPC após o retorno do recesso. Desejo a todos um bom ATPC. Primeiramente, vamos começar falando sobre o projeto de formação docente para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Ocorreram durante essa semana as formações presenciais para docentes da rede, docentes da área do componente curricular de matemática, língua portuguesa, ciências da natureza, ciências humanas e arte. Essa semana de formação ela faz parte do projeto de formação presencial da Diretoria de Ensino com os professores. Esse projeto ele visa fortalecer as práticas pedagógicas, trazer ideias para atividades diversificadas e assim aprofundar o conhecimento dos alunos de modo geral e também o objetivo do SARESP, que teremos esse ano. Então, o objetivo também de fortalecer, identificar quais são as habilidades em defasagem e através das práticas pedagógicas, práticas diversificadas, auxiliar então vocês para que os alunos tenham um melhor desenvolvimento das habilidades. Vamos começar falando um pouquinho sobre o documento orientador do ATPC de 2022. Então, todos sabem, um pouquinho antes do recesso, nós já fomos informados, que teríamos mudança para o segundo semestre, Começaríamos, então, aí em 1º de agosto de 2022. Então, eu vou explicar um pouquinho quais foram essas mudanças e começo, então, citando um pouquinho a Resolução SEDUC 133, Resolução de 2021, que ela define o que é o ATPC. Então, segundo a resolução, entende-se por ATPC aquelas aulas que se destinam às reuniões ou outras atividades pedagógicas. Essas atividades são preferencialmente para a formação, para o planejamento e estudo de caráter coletivo, bem como para o atendimento a responsáveis por estudantes. Então, nós sabemos que é um momento coletivo de estudo, de planejamento e atendimento também, conforme está previsto na resolução, dos responsáveis dos estudantes. Atenção! Acompanhe as principais alterações em decorrência dessa reorganização da atividade pedagógica, o ATPC. Quais foram algumas mudanças aqui para a gente citar? Primeiro, pauta formativa, habilidades essenciais. Então, posterior à mudança, nós tínhamos, dentro do centro de mídia, a pauta formativa de habilidades essenciais. E essas habilidades essenciais, elas eram divididas por ano série. Então, tinha lá os canais específicos de cada ano série, o professor entrava no seu componente curricular de acordo com o ano série que ele ministrava a aula. Agora, as pautas formativas, elas continuam com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais, porém, elas são organizadas por componentes curriculares e por etapa de ensino. Elas deixaram de ser pensadas por ano série, E uma das justificativas o professor ele ministrava aula em 2 anos sérios. Ministrou aula de língua portuguesa no 8º e no 9º ano. Uma semana eu ia no 8º, daí 15 dias no 9º, então qual que eu seguia? Então, a reorganização agora permite, ainda continua a pauta com a habilidade essencial, porém agora como etapa de ensino, tá bem? Uma outra mudança que a gente pode destacar é a pauta formativa do Aprender Sempre. Então, entendendo a recuperação como um processo contínuo, a pauta ela vai ser desenvolvida por etapa de ensino. Continua tendo foco no desenvolvimento da matriz de habilidades essenciais e ela é elaborada a partir do material didático do Aprender Sempre, tá? Então, houve aí essa mudança, novamente, repito, com relação à etapa de ensino. Vamos entender agora como é que fica, então, essas transmissões pelo centro de mídia, se mudou ou não, tá? Então, a resposta é não, continua da mesma forma, tá? Então, para os docentes dos anos finais do ensino fundamental e para os docentes do ensino médio, as pautas, elas continuam sendo desenvolvidas por componentes curriculares,
língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. As transmissões de língua portuguesa, elas continuam ao vivo às quartas-feiras. E para os professores do componente de matemática, elas também continuam ao vivo, porém às quintas-feiras, tá? Elas são veiculadas semanalmente em 2 canais simultâneos. Então, sou um professor de componente curricular de língua portuguesa. Tenho a oportunidade de assistir ao vivo. Que dia? Quarta-feira. Os canais continuam, que é o canal Aprender Sempre, Ensino Fundamental Anos Finais, ou Aprender Sempre, Etapa Ensino Médio. Não consigo assistir ao vivo, né? Então, pode acessar o repositório. As transmissões de ciências da natureza, as pautas também continuam sendo apresentadas ao vivo às quintas-feiras e elas permanecem nos canais atuais de transmissão, então isso não mudou, tá? Conforme segue. Então, canal Aprender Sempre, Ciências da Natureza, 9º ano do ensino fundamental. Canal Aprender Sempre de Biologia, 3º ano do ensino médio. Aprender Sempre de Química, 3º ano do ensino médio. E o canal Aprender Sempre de Física, 3º ano do ensino médio, ok? Um outro ponto para a gente trazer aqui na nossa pauta de hoje é com relação à pauta formativa sobre competências socioemocionais do Conviva, tá? Então, com relação a isso, ao Conviva, essa pauta formativa competências socioemocionais, ela será incluída, haverá inclusão de pautas voltadas para o desenvolvimento socioemocionais desenvolvidas com o apoio do Conviva. Essas pautas priorizarão o estabelecimento de algumas estratégias de apoio da questão socioemocional no processo de ensino-aprendizagem e também visando a formação integral do estudante. A proposta é de que a unidade escolar seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro. Então, não haverá uma formação específica do Conviva, mas em alguns momentos, né, as pautas do Conviva serão incluídas na formação do Centro de Mídias. Então, vocês vão perceber que em alguns momentos, durante as formações do Centro de Mídia, algumas pautas serão específicas do Conviva, tá? Uma outra coisa é com relação à educação especial. A formação formativa da educação especial, ela continua quinzenal, ela é transmitida ao vivo pelo canal de Educação Especial todas as terças-feiras, tá? Então, todas as terças-feiras, lá no Centro de Mídia, no canal da Educação Especial, a cada 15 dias com pautas específicas da educação especial. Essas pautas, né, elas possuem um foco no desenvolvimento de habilidades e na aprendizagem de estudantes que são elegíveis aos serviços da educação especial. Essa TPC, da educação especial, atividade pedagógica de caráter formativo, é obrigatório para os professores da sala de recurso, então, como era também no semestre passado. Ela também é obrigatória para serviço de itinerância, docentes que atuam em classes hospitalar, atendimento escolar domiciliar, para os professores que estão atuando como interlocutores de Libras e aqueles que atuam como determinação judicial. Então, na nossa DE, nós temos professores da sala de recurso e professores interlocutores de Libras, tá? Esses profissionais, né, eles devem cumprir a TPC conforme a carga horária estabelecida pela Resolução SEDUC 133, porém, não conseguiu assistir ao vivo, também são ofertadas as reprises das pautas, transmitidas, que são ao vivo nas terças, mas elas são reprisadas nas quartas, quintas e sextas, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, tá? Sempre no horário, né, da tarde, das 15 às 15h45, das 19 às 19h45 e no período da manhã, das 8 às 8h45. E com relação à diretoria de ensino, as pautas da diretoria de ensino. As pautas formativas elaboradas pela diretoria de ensino, elas devem ser conduzidas pelos professores especialistas dos currículos de cada DE, né?
os PECs, né, que agora então são os antigos PCNPs e agora então PECs. Essas pautas, elas abordam temas locais de interesse da comunidade escolar. Também continua quinzenal. Também devem contemplar em suas temáticas os componentes curriculares de cada etapa de ensino. A transmissão e a comunicação a respeito da transmissão dessas pautas são de responsabilidades da ADE. Podem ser acompanhadas pelas UEs de maneira síncrona ou assíncrona, mas de acordo com a organização do horário. Tá? Então, continua quinzenal e sempre com pautas próprias da ADE e de responsabilidade da ADE. As pautas das unidades escolares, né? Assim como as pautas da ADE, as pautas das unidades escolares também devem abordar temas locais, temas de interesse da comunidade escolar, devem contemplar reuniões e outras atividades pedagógicas voltadas prioritariamente para a formação das ATPCs ou pedagógicas preferencialmente para a formação, tá? O que deve ser priorizado, então, nesses momentos de formação coletiva, né? Nesses momentos de formação local? Documento orientador, tá? Sempre planejando, com relação ao planejamento ao estudo, bem como para o atendimento dos alunos. As pautas formativas devem completar componentes curriculares de cada etapa de ensino. Para o UE de tempo parcial, as pautas formativas devem ser elaboradas e conduzidas pelo coordenador de gestão pedagógica. Então, essas pautas da UE, né, da escola de tempo parcial, elas devem ser elaboradas, também conduzidas pelo coordenador de gestão pedagógica. Para o UE do tempo integral, né, do Programa de Ensino Integral, as PEIs, a elaboração das pautas e a condução deve ocorrer por meio do coordenador pedagógico geral e também dos coordenadores de gestão pedagógica por área do conhecimento. Então, é importante que fique claro com relação a isso, tá? Tanto a elaboração e a condução das pautas. Onde cumprir a ATPC, a atividade pedagógica de caráter formativo? Tanto as atividades pedagógicas de caráter formativo como as aulas de trabalho pedagógico coletivo devem ser cumpridas na unidade escolar. Então, caberá a cada unidade escolar garantir que esses momentos sejam espaços de construção do conhecimento. O cumprimento pelos professores deverá ser realizado em horário pré-definido por quem? Pelos gestores escolares, favorecendo assim o enriquecimento das atividades e garantindo sua articulação com as necessidades da escola. Então, isso também tem que ficar muito claro, e muito claro quem define, né? Quem é as pessoas responsáveis por isso. Então, o horário ele é pré-definido pelos gestores. Atenção! O docente que tiver aulas atribuídas em mais de um turno, ele cumprirá preferencialmente a carga horária das ATPCs de caráter formativo com o grupo docente do turno que ele tiver o maior número de aulas atribuídas. Caso esse docente ele lecione em mais de uma unidade escolar estadual, ele deverá cumprir naquela em que tiver maior quantidade de aulas atribuídas, cabendo ao coordenador da gestão pedagógica da outra UE atualizar o docente das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas pelo grupo de professores. Então, é muito importante ter sempre essa ligação, esse contato, né? Mesmo que ele cumpra na unidade escolar que ele tem maior carga horária, mas o outro, né, cabendo ao coordenador da gestão pedagógica da outra UE, atualizar também sempre esse docente, a importância da comunicação. Docentes que atuam no período noturno poderão realizar, caso houver viabilidade de horários no quadro de aulas ou no contraturno, a quantidade total ou parcial de ATPC, atividades pedagógicas de caráter formativo, no mesmo período, especialmente para assegurar a atribuição de maior número de aulas no período noturno. Então, também isso está previsto e caso haja, então, essa viabilidade, isso pode ocorrer. Sobre o cumprimento de ATPCs e de atividades pedagógicas de caráter formativo, né, o que diz a resolução?
Então, de acordo com a Resolução 133 e com a Resolução 55, todos os profissionais da educação que possuem aula atribuída deverão cumprir a ATPC, Atividade Pedagógica de Caráter Formativo, proporcionais às suas cargas horárias, à sua carga horária e de acordo com o cargo ou função, seja do ensino fundamental ou médio, né? Fundamental, tanto PEB 1 quanto PEB 2. Essa diretriz também se aplica aos professores do Centro de Línguas, aos professores auxiliares, aos professores do Sistema Prisional, ao PROATEC, aos professores que atendem classe hospitalar, aos professores da sala de leitura, aos professores da EJA. Este último com uma trilha formativa transmitido pelo Centro de Mídia na última terça-feira de cada mês às 14 horas. Então também tem uma trilha formativa para o professor da EJA, tá? Professores que não possuem aula atribuída, como poderá ser o caso de alguns professores readaptados, estes não cumprem a TPC de caráter formativo. Para facilitar a compreensão dessa reorganização, o docente poderá assistir vídeos explicativos de cada etapa de ensino. E para tal, nós estamos disponibilizando o link, né, para facilitar então a compreensão se restou alguma dúvida. Nesse link vocês encontrarão vídeos explicativos de acordo com cada etapa de ensino. E aí pode ter algo específico, então, né, alguma dúvida mais específica que pode ser sanada, então, com esses vídeos. Segundo a orientação da CGRH, os professores do Programa de Ensino Integral, PEI, devem fazer 7 atividades pedagógicas de caráter formativo, com duração de 45 minutos cada. Ressaltamos que a atribuição de classes de aulas nas escolas do Programa de Ensino Integral devem atender ao que está disposto na Resolução 10, tá? E a outros documentos orientadores. Então, muito importante conhecer a fonte para possíveis consultas. Uma dúvida também muito recorrente, né, é sobre o registro das atividades na Secretaria Escolar Digital, né, na SED. Então, como já é de conhecimento de todos, né, a partir de 2022, o apontamento da presença na ATPC, ele tem sido realizado na Secretaria Escolar Digital. Para o segundo semestre, isso não será diferente, tá? Será realizado também, continuará sendo realizado via SED. Atenção! O sistema esteve aberto entre abril até agosto para registro e validação dos apontamentos. Destacamos que, a partir de agosto de 2022, o apontamento ele será mensal. Isto é, o docente possuirá o prazo de 1 mês para realizar os seus apontamentos. O coordenador de gestão pedagógica, por sua vez, terá 10 dias para validar os apontamentos. Mais informações sobre essa atualização serão sempre fornecidas pelos canais de comunicação da SEDUC. Então, atenção a esses prazos, né? Porque houve essa pequena alteração no segundo semestre com relação às datas. Compartilhamos neste documento orientador os tutoriais sobre o registro e apontamento de presenças no sistema da SED para orientar os profissionais, tá? Então, aqui tem o link de um tutorial cadastro, né, para perfil da unidade escolar e também um tutorial que vai auxiliar o professor com relação ao apontamento de presença. Também são links que podem auxiliar a sanar dúvidas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a retomada das aulas no segundo semestre, né? Bom, recomposição da aprendizagem, né, prevista de 1º de agosto a 12 de agosto. Quando falamos da recomposição das aprendizagens, os elementos do acolhimento emocional, o foco no desenvolvimento das aprendizagens essenciais devem ser muito bem entrelaçados, tá? Então, sempre pensar na questão desse acolhimento, né, a importância do acolhimento emocional e o foco do desenvolvimento das aprendizagens essenciais, né, sempre ter em mente o que está em defasagem ainda, né, enfim. É importante se atentar para
concepção do desenvolvimento integral do estudante, que compreende o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e cognitivas, estratégias para o retorno das aulas. Então, o ano passado nós tivemos algumas formações do Conviva, esse ano, como eu já disse nos slides anteriores, será oferecido pautas no decorrer das formações do Centro de Mídia, que vão auxiliar nesse olhar, né, do desenvolvimento integral do aluno, visando o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e cognitivas. É muito importante a atenção dos docentes, né, que estão ali sempre muito próximos dos estudantes. Quais são as estratégias para o retorno das aulas? O retorno do estudante constitui um momento estratégico para desenvolver atividades de retomada das aprendizagens, com foco na recuperação, no reforço e no aprofundamento. A partir das evidências identificadas durante os conselhos de classe, ano, série, no replanejamento, né, que nós tivemos um pouquinho antes do recesso, agora em julho, é preciso criar novas estratégias para abordar as habilidades essenciais que ainda não foram consolidadas. É fundamental realizar ações de acolhimento emocional e escolar, né? Então, atenção para as escolas PEI, né? Que devem também ter, sempre que tem um aluno novo, ter esse olhar aí para o acolhimento. Estimular atividades que trabalhem com o projeto de vida dos estudantes, a ação para todos os professores, e não apenas para os que ministram um componente do mesmo nome, né? Então, ter esse engajamento de toda a equipe escolar para estimular atividades que apoiem, né, que reflitam sobre o projeto de vida do estudante, não só o professor que ministra a aula nesse componente. Avaliação da aprendizagem em processo, né? Então vamos falar um pouquinho agora do que está previsto das avaliações da aprendizagem em processo para o segundo semestre. A AP, né, que é a avaliação da aprendizagem em processo, e a ESD, que são as sequências digitais, são avaliações que em 2022 foram montadas a partir das habilidades essenciais. Observamos que a taxa de conclusão das avaliações fica menor conforme se avança na educação básica, sendo a maior participação dos anos finais do ensino fundamental e a menor no ensino médio. Tá? Então, ela é menor, a participação é menor no ensino médio e maior no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Essas avaliações são ferramentas muito importantes. Por quê? Porque elas ajudam o professor a identificar os desafios e a traçar novas estratégias para propor reflexos da pandemia na aprendizagem. Por isso, é fundamental incentivar a sua realização. A distribuição do desempenho da segunda AP evidencia que ainda temos muito o que trabalhar para superar a defasagem. Lembrando que as APs já estão formatadas com as habilidades essenciais, mas que mesmo assim os resultados apontam que mais de 20% dos estudantes do ensino médio têm rendimento muito abaixo. É considerado muito baixo o desempenho dos estudantes que acertam menos do que 25% das avaliações. Então, é importante sempre propor ações, né, para incentivar os alunos na realização da AP, não só na realização, mas na realização de forma consciente, né, incentivando a leitura, a participação. No segundo semestre, as avaliações para o retorno, né, segundo semestre, avaliações para o retorno. Então, nós já temos uma sequência digital em apoio à recuperação. Essas sequências, elas já estão disponíveis para os estudantes do quarto ano, a partir do quarto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, nos componentes de língua portuguesa e matemática. Essa sequência digital já está disponível, ela foi aberta dia 20 de julho, né, e ela será encerrada no dia 31 de agosto. Ela é digital, em modelo único, tá? Então, um único modelo para todos os estudantes, e ela foca nas habilidades previamente divulgadas via boletim subsecretaria, boletim número 21. Gostaria de chamar a atenção de vocês, né, que essas atividades elas devem ser realizadas por todos os estudantes, então não priorizar um ou outro, mas ela deve ser realizada por todos os estudantes. A atividade diagnóstica de retorno
disponível para os estudantes também do 4º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, nos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática, CN e ciências humanas. Bom, elas serão disponíveis a partir de 8 de agosto, ambas em modelo único também e digital, focada nas habilidades essenciais do primeiro bimestre. Observem que esses instrumentos eles servirão como mais um diagnóstico das aprendizagens para que o professor identifique quais habilidades essenciais precisam ser fortalecidas nesse período. Então, a importância de utilizar essas avaliações externas como um instrumento diagnóstico da aprendizagem do estudante. Segundo semestre, recomposição da aprendizagem. Então, quais são as sugestões aí, né, para esse retorno aí às aulas? Então, professores, né, revejam estratégias para abordar as habilidades. Uma possibilidade metodológica é o aprender juntos, né? Vou passar um pouquinho aqui. O que é o aprender juntos, né? O aprender juntos é uma metodologia que propõe que grupos de estudantes, podem ser de diferentes anos e séries, terão flexibilidade, as escolas terão flexibilidade para organizar grupos de diferentes anos, séries. Esses grupos, né, as escolas, elas poderão formar esses agrupamentos com estudantes que apresentam necessidades de aprendizagem semelhantes e que considerando suas habilidades e faixa etária. Então, é uma metodologia que propõe aí, a escola tem uma certa flexibilidade para reorganizar esses grupos, propondo aí atividades específicas para determinadas necessidades daqueles estudantes. E também os itinerários formativos, tá? Então, no caso dos itinerários formativos, as unidades curriculares 2, né? Que é importante ressaltar? A elaboração do plano de aula com ênfase no desenvolvimento das competências e habilidades, da formação geral básica e dos eixos estruturantes presentes no material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, que é o MAPA, de acordo com o itinerário formativo de cada unidade escolar. Então, o que nós gostaríamos de ressaltar aqui com relação ao itinerário formativo? O MAPA, né, todos já conhecem, já tiveram acesso no primeiro semestre. E o que é importante ressaltar? A elaboração do plano de aula, tá? Com ênfase no desenvolvimento das habilidades e competências da formação geral básica, dos eixos estruturantes. Para mais acesso, mais informações, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, nós iremos disponibilizar também o link de acesso a esses materiais, tá? Para que vocês possam ter, então, maiores informações também. É isso que nós gostaríamos de passar. Desejo a todos uma boa semana, né, de aula e que nós tenhamos mais momentos de formação. Obrigada!